o verdadeiro amor que vem do Pai dos céus. Ele vem de graça a todos os filhos seus. Quero te contar, eu quero te falar o quanto é grande esse amor. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz. Foi por amor em um plano de salvação. Assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. Obrigado, ó Pai do céu, por essa graça, o dom da salvação. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz. Foi por amor em um plano de salvação. Assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. O verdadeiro amor vem lá dos altos céus e vem de graça a todos os filhos seus. Quero cantar, eu quero te falar o quanto é santo esse amor. Ó, vem habitar em mim. Jesus foi traído. Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Jesus foi preso. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Jesus foi acusado. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique, crucifique-o! Pelos nossos pecados, pela nossa redenção, pela nossa salvação, pela nossa santificação. Jesus foi esquecido. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Jesus foi humilhado. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Jesus foi crucificado. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus morreu para que tenhamos vida. Boa noite, sejam bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam, sejam sempre bem-vindos em nosso meio. Estamos no sábado de Aleluia. Nós vamos refletir sobre os acontecimentos logo após a morte de Cristo na cruz e, obviamente, antes do domingo da Páscoa, antes da ressurreição de Jesus, que lembraremos amanhã. Ontem nós tivemos o culto aqui, com leituras próprias para o dia da Sexta-feira Santa, e também mensagem e reflexão sobre o tema da morte de Cristo por amor a todos nós. Que Deus abençoe a todos por meio da sua palavra, conceda a promessa do perdão e nos fortaleça a fé. Nós vamos utilizar os hinários que estão aí nos bancos para cantar.
Primeiro hino que cantaremos, hino 33. Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor, ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei o impuro coração, de Cristo então receberei completa redenção. Lavado assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei, ao pé do trono estão. Teu grande e divinal amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. Os convido a ficar em pé. Fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante da cruz, diante de Cristo, queremos nos achegar e a Ele abrir os nossos corações com sinceridade e confessar todos os nossos pecados, nossos erros, principalmente aqueles que nos tiram o sono, que nos importunam. Vocês podem perceber que estamos vendo bastante a cor preta na veste do pastor, no altar e nos móveis aqui na igreja, inclusive na cruz. Inclusive na porta ali, ao entrar, coloquei uma coroa de espinhos com 3 pregos, de mais ou menos 15 centímetros, pelo que tudo indica, os pesquisadores, o tamanho dos cravos utilizados para pregar Cristo na cruz. A cruz nos remete à esperança. A morte de Cristo na cruz nos dá a promessa do perdão. O seu sangue inocente derramado na cruz nos dá essa certeza. E também a sua ressurreição no domingo da Páscoa, para perdoar os nossos pecados. O preto nos lembra o luto, a morte, a tristeza, que a Sexta-feira Santa fez com que lembrássemos a tragédia da cruz e assim a esperança de todos os fiéis em Cristo Jesus, que recebem as bênçãos celestiais. E estas queremos novamente pedir para que Deus nos perdoe. Quero convidá-los para orar junto comigo e assim fazemos a confissão e o pedido de perdão. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor do teu Filho Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão,
consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Deus, em Cristo Jesus, tem misericórdia, tem amor por nós. E assim, Ele entregou a sua vida na cruz para nos dar perdão, nos tirar toda a culpa e nos dar salvação. Como ministro da Palavra de Deus, eu anuncio a todos vocês esta mensagem de alegria da salvação, o Evangelho do perdão, declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sangue de Cristo derramado na cruz nos limpa de todos os pecados, nos deixa puros e justos diante de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Podemos nos sentar. Louvamos a Deus com o Salmo número 16. Salmo número 16, faremos a leitura de forma alternada. O pastor faz a leitura de um versículo e a congregação responde com outro. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muitos sofrimentos para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que nos dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Cantamos o próximo hino: Eis na cruz por nós pregado, hino número 30. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu.
resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. A leitura de Pedro, a primeira carta de Pedro, está bem ao final da Bíblia. Se começar a folhear de trás para frente, acha mais rápido. Na página 190 das Bíblias que estão aqui na igreja, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 22. Assim está registrado: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Eles eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvos pela água. Aquela água representa o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é o lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui a leitura da epístola. Cantamos o próximo hino: Contemplai na cruz pregado, o hino 34. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador, eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo
braço forte destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendamos glória, honra como a mais ninguém, proclamemos a vitória de Jesus sem fim. Amém. A leitura do Evangelho, que traz os acontecimentos logo após a morte de Cristo na cruz. Lembramos ontem, no culto da Sexta-feira Santa, a morte de Cristo e as leituras até aquele momento. E aqui vamos então acompanhar o que aconteceu logo após o sepultamento de Jesus e como foi guardado aquele local até então a próxima leitura, que será feita amanhã de manhã no culto do domingo de Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo. O texto é de Mateus capítulo 27, versículos 57 a 66. Aqueles que puderem ficar em pé para acompanhar a leitura do Santo Evangelho, palavra do Senhor que diz: já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem este corpo com vocês, levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. E aqui a leitura do Evangelho. Fazemos juntos a confissão da nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu,
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? O próximo hino que vamos cantar, Se Aquela Cruz Falasse, hino 31. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra nesse momento em que lembramos o intervalo entre a morte e a ressurreição de Cristo. Popularmente chamamos de sábado de aleluia. O texto que nós ouvimos no Evangelho nos relata o que houve após a morte de Cristo, conforme nós ouvimos no Evangelho de hoje, até a ressurreição. Não aconteceu muita coisa. Na verdade, além da trama dos mestres religiosos daquela época, que ficaram preocupados que talvez o corpo de Cristo fosse retirado em algum momento. Então eles tomaram uma precaução, e isso é muito bom, porque eu mesmo, antes de conhecer esse relato bíblico com mais profundidade, me perguntava, mas será que ninguém tirou o corpo de Jesus de lá? E aí tem esse texto bíblico para nos apontar e mostrar que tinha guardas lá. O túmulo foi lacrado. Era uma forma assim então de evitar, como dizem aqueles que crucificaram Jesus, de ter uma mentira maior do que a anterior. Qual que era a anterior? A primeira era de que ele é o Messias enviado por Deus.
que é o rei dos judeus. Eles consideravam isso uma blasfêmia, uma mentira, e assim o condenaram à cruz, à morte. Agora imagina se ele ressuscita dos mortos, como ele havia pregado e ensinado e falado diversas vezes antes de tudo acontecer. Tanto é que eles ouviram e foram providenciar guardas para trancar e guardar o túmulo. O túmulo de um rico, como diz Isaías, ele foi morto com os criminosos, tinha um de cada lado na cruz, e foi enterrado com os ricos, foi enterrado numa sepultura de um homem rico, o José de Arimateia. Mas e se fosse mentira? Que Jesus, no caso, no domingo, no primeiro dia da semana, não ressuscitasse. Uma coisa eu sei, nós não estaríamos aqui, porque a igreja cristã, ela começou a expandir após a ressurreição de Jesus, após esse milagre, após Martinho Lutero diz que ali então foi jogada a pedra no meio do lago e vai criando aquelas ondinhas em que chega até a margem. Ali começou então a ser proclamado essa mensagem da ressurreição. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, eles relatam os acontecimentos a partir da ressurreição de Jesus e de quando ele subiu aos céus, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E esta mensagem, ela foi anunciada de geração em geração, chegando a todas as nações, ultrapassando fronteiras, ultrapassando anos, décadas, até chegar a cada um de nós. E aqui nós estamos hoje por causa dessa mensagem da ressurreição de Jesus. Essa reflexão, será que é verdade? Deve ter perturbado os discípulos e todos que viram aqueles acontecimentos da Semana Santa, começando no domingo de Ramos, aquela festa em que Jesus foi recebido como rei. E um escritor diz que provavelmente aquela multidão que recebeu Jesus é totalmente diferente daquela que estava no pátio, lá com Pilatos, gritando: crucifica-o. Mas todo esse tumulto, todo esse alvoroço, que mudou o rumo da história, com a crucificação de Cristo na cruz, e a ressurreição. E nesse meio tempo, no sábado, o que se passava, o que acontecia, tanto com as pessoas e com o próprio Cristo. Então o que nós sabemos? Que Jesus estava na sepultura, lá onde José de Arimateia havia o colocado. Mas sabemos, e ouvimos isso na carta do apóstolo Pedro hoje, que o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês, nós, todos os que creem nele, até Deus. Jesus então foi tirado da cruz,
diz que Nicodemos também estava ali, e José de Arimateia, e as mulheres, provavelmente a própria mãe de Jesus, possivelmente também o discípulo amado, João, foi tirado da cruz e o colocaram então na sepultura, como ouvimos, numa rocha que foi escavada, um túmulo novo, a primeira vez que foi utilizado, e aí então rolaram uma pedra para a frente deste túmulo. E depois a gente sabe que os soldados ficaram ali, guardando esse túmulo. Ele foi lacrado. Então Jesus estava dentro do túmulo, no sábado. No credo apostólico, inclusive há pouco tempo, nós fizemos a confissão em conjunto, e tem uma parte que eu coloquei um destaque bem grande ali, diz que Jesus desceu ao inferno, né? Tem todo o resumo então, que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, foi sepultado, e aí desceu ao inferno. É curioso isso, né? Jesus desceu ao inferno. O que isso quer dizer? E vejam que isso aconteceu em algum momento entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Jesus ressuscitou dos mortos e foi ao inferno. Se a gente não lê direito, ou não explica direito, quer dizer que Jesus foi para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, né? Todo mundo quer ir para o céu. Mas Jesus, ele experimentou e foi, mas não como um condenado. Ele foi ao inferno com outro propósito. Diz na carta de Pedro, que nós ouvimos hoje a leitura, Jesus morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, e no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Aqui, com base nesse texto, temos a base bíblica de que Jesus foi ao inferno pregar aqueles, inclusive ele menciona da época de Noé. Deus disse que ia destruir a humanidade toda, todas as coisas, tudo. Ele havia se arrependido de ter feito a criação, mas tinha então uma família que era fiel, que era justa, que era temente a Deus, botava a sua vida nas mãos de Deus, tinha fé, cria, e Deus então poupou essa família, ao total 8, Noé e a esposa, 3 filhas e os seus 3 genros. E Deus também poupou uma espécie de casais de animais que foram colocados dentro da arca. Pelos cálculos que fazemos, no momento que Deus disse para Noé construir a arca, até o momento que começou a vir o dilúvio, se passaram em torno de 120 anos, em que as pessoas ficaram sabendo e não se arrependeram. Talvez até debochassem de Noé, que construiu um barco num lugar seco, levou tanto tempo, com tanto trabalho, pois esses eram incrédulos, esses não creram em Deus, não creram na promessa de Deus, no Messias que iria vir e redimir e resgatar a humanidade com a sua morte na cruz. A estes que estão no inferno, Jesus foi então anunciar que é vitorioso. Uma curiosidade assim do ensinamento teológico de uma doutrina, fala que a descida ao inferno é o primeiro estágio, o primeiro passo da exaltação de Jesus.
A humilhação, ela acaba com a morte e o sepultamento. A humilhação. A partir dali, então, Jesus começa a ser exaltado, com a descida ao inferno, como ressurreto, como vencedor da morte, como vencedor sobre o diabo, como vencedor sobre o pecado. Glorioso, vivo, ressurreto, vitorioso, poderoso, Deus potente. Aí vem a ressurreição, depois Jesus sobe ao céu e está à direita do Pai. Inclusive ouvimos isso também na leitura de Pedro. E esses 5 aqui ainda não aconteceu. Vocês percebem que todas as promessas que Deus faz, elas se realizam. Esta 5ª ainda falta. Será o desfecho então esse estado de exaltação, onde Cristo voltará com poder e glória para julgar os vivos e os mortos, e os que creem nele levará para o reino da glória celestial, ressuscitados com o corpo, não só a alma, o espírito, mas o corpo também. Isso foi prometido a partir do momento em que Cristo ressuscitou no domingo da Páscoa. Ou seja, Jesus vai ao inferno agitar sua bandeira na cara do derrotado, do diabo, todos os seus anjos e seguidores, todos os que duvidaram e não creram em Cristo. Jesus foi lá dizer: tu achou que eu tinha ganhado, né? Quando eu morri na cruz? Pois bem, saiba que estou aqui, vivo. Não fui derrotado, sou vencedor. Venci você, diabo, que começou a atrapalhar o plano de Deus já lá no jardim do Éden, e ainda hoje atrapalha a vida de todos os que têm a fé em Cristo e quer os desviar do caminho da salvação. Jesus venceu o pecado. Ele experimentou o pecado apenas na cruz, e não foi o pecado dele, foi o teu e o meu. Ele se colocou no nosso lugar, venceu o pecado por ti e por mim. Ele venceu o diabo quando foi tentado pessoalmente, mas agora de fato ele esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu o diabo, o pecado e a morte, o último inimigo a ser derrotado com a ressurreição. Quando temos um sepultamento, ali são lembradas as palavras de 1 Coríntios 15: onde está, ó morte, o teu poder, a tua vitória? Cristo venceu e a morte morreu. Cristo venceu em nosso lugar, para nos dar também vida, para nós também podermos dizer: porque Cristo vive, eu viverei, serei ressuscitado, como falamos no credo apostólico, e receberei a vida eterna no céu. No salmo que nós ouvimos hoje, o Salmo 16, lá temos essa relação do Antigo Testamento com as promessas em Cristo Jesus. Por isso meu coração está feliz e alegre, eu, um ser mortal. Jesus, ao escolher se tornar um igual a nós, um ser humano, é um ser mortal, mas ele se sente seguro, bem seguro. Por quê? Porque Deus protege do poder da morte. E de tabela, essa é uma promessa que vale para nós. A morte não deve nos assustar, porque quando nós morrermos com a fé em Cristo, ou quando Cristo vier e nós estivermos vigilantes na fé
em Cristo, o que nós tememos? Nada, porque temos a promessa da vida para sempre. E ainda diz lá no Salmo 16: eu tenho te servido fielmente. Foi isso que Cristo fez, foi um servo fiel. E por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Por um instante ele foi colocado na sepultura, morreu. Ele foi até o inferno, mas para mostrar a sua vitória. Por um instante, Deus não deixou que ele fosse para o mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. Ele está vivo, ele reviveu, ele ressuscitou. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para a eternidade, para sempre. Uma vida em Cristo para todo sempre. E os discípulos? Os 12, aliás, aqui já eram 11. O que aconteceu aqui? Talvez esteja o substituto do Judas, né? Pelos cálculos ali são 12, né? Mas os 11, onde eles estavam? Pelo que a gente sabe, no domingo bem cedinho, né? Eles estavam tudo reunidos, estavam com medo, estava tudo trancado. Fico pensando, será que é mentira mesmo? O nosso mestre morreu? Será que vão vir atrás de nós? Os textos bíblicos não falam, não dizem, mas fico imaginando, porque isso tudo foi imprimido muito fortemente na mente deles. Aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus passou, e ele era pacífico, era manso, era bondoso, misericordioso, ajudava as pessoas, curava, alimentava, ensinava. Se fizeram isso com ele, um homem bom, agora vão vir atrás de nós? Será que ele não era o Messias? Fico pensando no Pedro. Lembra que ele negou Jesus? Ele disse: não vou te negar nunca. E aí Jesus diz: antes que o galo cante, né, você vai me negar 3 vezes. E ele negou, e aí ele se deu conta e ficou chorando amargamente, ficou amargurado, perturbado, com culpa. Hoje também a gente tem medo que nos assombra quando ficamos doentes, quando temos um exame negativo a respeito de alguma doença, quando recebemos a notícia da morte de um ente querido, temos medo, temos dúvida, culpa. O Pedro talvez estava carregado de culpa. Os discípulos, será que nós podíamos fazer alguma coisa? A gente sempre começa a procurar uma solução nesses momentos. E se tivesse feito assim? Se tivesse feito daquele outro jeito? A culpa é do fulano. Não, a culpa é minha. Isso aconteceu porque eu fiz isso, fiz aquilo. E aí a culpa é um tormento que nos tira sono, nos tira a paz. A dúvida, sobre isso eu já falei um pouquinho. Será que Jesus não era o Messias? Será que ele realmente está morto? E agora? O que vai acontecer? O que será de nós? Sentimentos muito parecidos com todos nós, que ainda os temos hoje. O que nós podemos dizer é que quando Cristo disse na cruz: está consumado, está tudo completado, Ele quis com estas palavras dizer: eu te amo, você está perdoado, em mim você tem a salvação. E isso vale para os
discípulos de Jesus, vale para Pedro. Pedro depois pôde sentir e receber o perdão do próprio Cristo, assim como nós também o temos garantido por meio da palavra anunciada, do batismo recebido, a Santa Ceia, em que Cristo nos perdoa, nos consola, nos tira a culpa, nos dá certezas, nos fortalece, nos firma a fé. Neste sábado de aleluia, em que lembramos os acontecimentos com Jesus, com os discípulos, com Pedro, conosco, nesse intervalo da Sexta-feira Santa e do Domingo da Páscoa, que seja também uma reflexão para sabermos que Cristo venceu e agitou a sua bandeira na cara deles, venceu por mim, por nós, pelo mundo inteiro. Ele é o Cristo vencedor e está vivo. Amém. Nós vamos entregar nossas ofertas de gratidão pelas bênçãos que Deus já nos deu, e nós vamos cantar enquanto isso. Este hino do Inário Luterano, ele vai ser projetado, não tem no inário que está nos bancos. Vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois este seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me um lar eterno. Vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo, enquanto estou no mundo. Na oração nós vamos incluir os aniversariantes até o dia de hoje. No dia 12, Jonathan Schmidt e José Laufer. No dia 13, Adilson Monteiro, Gustavo Reinheimer e Vanessa Nagel.
No dia 14, a Geroni Hor, Maria Webler e Raul Gheorghe. No dia 15, Alessandra Batista, Cristiano Pereira e Roana Gheorghe. Queremos também pedir em favor da dona Mirta Feltes. Dona Mirta, ela está num lar de idosos e teve algumas complicações, foi internada e fez uma cirurgia muito delicada. Ela já está se recuperando. Isso foi no dia de ontem, essa cirurgia, anteontem. Então ela está se recuperando, foi na quinta-feira a cirurgia, e assim continuamos orando para que ela fique completamente bem. Também o seu Delanoy me ligou há pouco, um pouquinho antes do culto. O irmão dele faleceu, que mora aqui no bairro Boa Saúde. Então também queremos incluir o seu Delanoy e a sua família, para que Deus os console e conforte diante desta perda. Os convido a ficar em pé. Falamos com Deus em oração. Querido e amado Pai Celestial, muito obrigado por nos abençoar ricamente com a Tua presença em nossa vida, cuidando de todos nós. Agradecemos pelo presente que é o Teu Filho Jesus, entregando-se na cruz para o perdão dos nossos pecados, tirando a nossa culpa, nos dando esperança da vida eterna, nos dando a certeza da vitória. A vitória que Cristo conquistou na cruz e na ressurreição, sobre o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes. Derrama sobre eles ricas bênçãos. Também te pedimos para que cuide todos os que estão enfermos, hospitalizados. Lembramos aqui a dona Mirta Feltes, cuida dela, lhe dê a recuperação dessa delicada cirurgia que ela teve. Também muitas pessoas estão, infelizmente, com dengue e sofrem por causa disso. Então, que o Senhor também esteja presente na vida destes teus filhos e lhes dê cuidado e a recuperação da saúde. Muitos não têm aqui no livro os pedidos de oração, nominalmente, mas queremos, querido Deus, que o Senhor também atenda a todos aqueles que vêm à nossa memória nesse momento. Um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido, um colega de aula ou de trabalho, ou até nós mesmos, e lhes restabeleça a saúde. Conforta enlutados. Lembramos especialmente do seu Delanoy e a sua família, ele que perdeu o seu irmão. Que o Senhor console e fortaleça eles e lhes dê a alegria da promessa da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Pai bondoso, pedimos para que continue guiando e cuidando de todos nós, especialmente dando proteção e saúde. Guia a tua igreja para que continue anunciando Jesus Cristo, vivo, ressurreto, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e que esta boa notícia que nos dá já a alegria da salvação no nosso dia a dia e também por toda a eternidade. Pedimos, querido Deus, e agradecemos em nome de Jesus, em nome do qual nós também queremos orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, lembramos como se fosse na última quinta-feira, quando ele estava reunido com seus discípulos para comemorar a Páscoa, a libertação do povo de Israel que era escravo no Egito. E ali então um cordeiro foi morto em cada família e o sangue colocado nas portas, para que o anjo passasse direto e desse vida ao primogênito. E após este milagre de Deus, o povo de Israel foi libertado da escravidão. Agora Jesus então, comemorando esta Páscoa com seus discípulos, reunido naquela ceia, naquela janta, durante aquele momento ele pega o pão e dá graças a Deus, entrega aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou um cálice com vinho, deu graças a Deus, entregou aos discípulos dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, a nova aliança no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que é dado e derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo nosso Senhor esteja contigo hoje e sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podemos nos sentar. Durante a distribuição da Santa Ceia, como de costume, vamos iniciar pelo meu lado direito aqui, começando pela frente até os fundos, depois meu lado esquerdo, vindo dos fundos para a frente, sempre pelo centro, uma fila, voltando pela sua lateral. São bem-vindos a participar da Santa Ceia todos que são membros confirmados, instruídos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Os que não são e gostariam de participar da Santa Ceia conosco num outro momento, fale comigo após o culto que a gente explica como isso é possível. Que Deus abençoe a todos. Venham porque tudo está preparado. Ficamos em pé, damos graças a Deus. Obrigado, querido e amado Pai Celestial, por este dom da salvação, a Santa Ceia. Também agradecemos pela palavra que ouvimos, que também nos dá o perdão dos pecados, nos fortalece a fé em Cristo e nos dá a certeza da vida eterna em Jesus. Que esse também nos leve a amar a Ti e ao nosso próximo, que possamos ter assim coragem para testemunhar Cristo para todos e ajudar aqueles que precisam. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podemos nos sentar?